Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o soberano Deus, o único e o verdadeiro Deus. Bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Esse é o programa Posso Crer no Amanhã. Estou aqui em nome do Senhor, em nome de uma igreja, em nome de um povo, de uma comunidade, porque eu tenho algo para lhe dizer da parte de Deus. O sábio Salomão diz no livro de Provérbios que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Se você quer ser um homem vencedor, uma mulher próspera, uma família verdadeiramente forte, você tem que ouvir o que vem dos lábios do Senhor. Porque às vezes o ser humano engendra deuses, cria nas suas filosofias possibilidades. Mas nós temos um caminho, nós temos uma verdade, nós temos uma vida. E o que é mais importante é você saber o que os lábios do Senhor têm a lhe dizer. Talvez eu esteja conversando com um empresário que, no meio das dúvidas, dos questionamentos, algumas perdas que você já teve, você aceitou que a sua secretária levasse uma peça de roupa para colocar num altar de ocultismo e você tem a percepção que as coisas pioraram muito. Ou aquela senhora que teve uma crise dentro do seu casamento e foi consultar os búzios, foi tomar um banho de abô, você até já catulou a sua língua, o seu braço, o alto da cabeça, a planta dos pés, enfim. Você sabe que o ser humano, ele é extremamente religioso, ele gosta de coisas difíceis da religião, ele gosta de sofrimento imposto em nome de Deus. São jihades, mas há um caminho de paz. Há uma verdade libertadora, há uma palavra que vem ao encontro das necessidades do ser humano, que é a revelação da graça de Deus. A Bíblia chama esta revelação o Evangelho da incircuncisão. E Deus revelou ao apóstolo São Paulo para que ele revelasse a igreja gentílica. A igreja gentílica quem é? Ou o que é? São todos aqueles que não têm sangue de Israel nas suas veias, portanto, não vêm da descendência israelita, mas que foram enxertados na oliveira. São predestinados para a salvação. São eleitos desde antes da fundação do mundo. São aqueles que têm o nome inscrito no livro da vida. São aqueles a quem o Pai chama de minha amada, a minha igreja. São a noiva de Jesus. E para a noiva de Jesus, de origem gentílica, o apóstolo São Paulo escreve 14 epístolas, que são a base da vida espiritual. Você tem um caminho judaizante e você tem um caminho gracioso. O judaizante é para o judeu, a graça para o gentio. E nós estamos fazendo algumas reflexões do livro de Gálatas, porque o livro de Gálatas, começamos por ele, porque ele é fundamental, ele é carta magna da liberdade cristã. Se há uma palavra libertadora que você precisa conhecer, está aqui no livro dos Gálatas. E nós temos vindo a
dissecar versículo por versículo, porque Paulo, há um momento em que ele repreende a Pedro. Você sabe que Pedro, diz o capítulo 2, versículo 11, ele se tornara repreensível. E diz no versículo 14, quando vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, Paulo está falando, eles quem? Os da lei, os da circuncisão. Portanto, não há vida espiritual correta seguindo a lei, seguindo o judaizante, seguindo Moisés. Ele disse, eu disse a Cefas, porque não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Eu disse a Cefas, eu disse a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio, não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Quais são as obras da lei? Sacrifícios, vigílias, jejuns, paga o preço, luta com o diabo, não dorme, não come, batiza. As pessoas pensam que isto é importante para a salvação, mas a Bíblia diz que não. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, Paulo estava pregando a libertação e a liberdade do povo gentio, e vinha Pedro e obrigava os gentios a viverem como se fossem judeus, debaixo de um pacto de maldição, de lei, um pacto de morte, de condenação, com véus espirituais. Então, ele disse, você obriga os gentios a viverem como judeus. Então, você não está procedendo corretamente segundo a verdade do Evangelho. Nem Pedro procedia segundo a verdade do Evangelho, nem Pedro, Cefas, nem Tiago, nem João, nem Marcos, nem ninguém da lei de Jerusalém. Então, esta imposição do judaizante dentro da Igreja de Jesus tem sido um caos para a vida de milhões de pessoas. Há muita gente absolutamente desligada de Cristo, decaído da graça por causa do judaizante, por causa do judaísmo, por causa da imposição, obrigas, quando a vida é uma vida livre. Ele continua dizendo, pelas obras da lei ninguém é justificado. Quer dizer que eu posso bater com a cabeça no chão, lamber o pó da terra, ficar um ano sem comer, sem beber, vigiliar. Isto não tem nenhuma implicação nas questões da salvação, zero. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Agora Paulo disse, mas procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á por acaso o caso de ser Cristo ministro do pecado? Quer dizer, o que as pessoas estão dizendo e fazendo? Dizendo, olha, Cristo não fez nada na cruz, o sangue dele não teve nenhum poder, não houve troca de sacerdócio, porque quando há troca de lei tem que haver troca de sacerdócio, não há um testamento, não há um sumo sacerdote verdadeiro. Então, Cristo seria ministro do pecado, porque se nós fomos salvos por Cristo e estamos vivendo como judeus, então Cristo é o ministro do pecado. Para que ele serve? E ele continua dizendo, porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constitui transgressor. Então Paulo veio destruir as obras da lei. Ele veio mandar apostatar do Moisés. Ele disse, não, você não tem que circuncidar o prepúcio, você não tem mais que servir aos 613 mandamentos. Agora há um mandamento maior, que é amar a Deus acima de tudo e de todos. Amar o próximo como a você mesmo, isto é o maior mandamento. E ele continua dizendo, olha, eu estou tornando a edificar aquilo que destruí, eu vou me considerar um transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então, você sabe que
Durante muitos anos eu li estas coisas todas, porque eu já li muitas vezes a Bíblia, dezenas de vezes, e eu passava por aqui e eu não compreendia. Como é que Paulo disse? Mediante a própria lei, eu morri para a lei, para viver para Deus. Quer dizer que enquanto eu não morrer para a lei, para Moisés, para o judaizante, para as obras da carne, para os jejuns, para as vigílias, eu não vivo para Deus, eu vivo para a carne. E a Bíblia diz, a carne para nada aproveita. Viver a fé é muito mais instigante e muito mais sólido do que viver a lei. Porque a lei a pessoa inclina a cabeça, põe a Bíblia debaixo do braço, diz a parte do Senhor e já acha que é salvo. Mas a palavra, quando faz uma regeneração, há um novo nascimento, há uma conversão. A Bíblia diz que passamos da morte para a vida. E não há passagem da morte para a vida se você segue a lei. Porque a lei é um ministério de morte, então você permanece na morte. Então ele disse, eu mediante a própria lei, eu morri para a lei. Em 1986, eu morri para a lei. Eu pagava um preço altíssimo. Quantas vezes eu questionei e perguntei, Deus, mas ser um pastor, ser um crente é isto? É vida com combate demônio, pombagira, grita, pula, salta, não dorme, não come. O que é isto? Que tipo de sacrifício? Quem é Deus que quer ver o meu sangue nos meus joelhos? Então, Paulo vem e diz, olha, eu, mediante a lei, morri para a lei. Para poder viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Ele diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora vem a chave do que significa a verdade libertadora. Ele disse, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, eu não anulo a graça de Deus. Eu morri para a lei. Eu não anulo. Quer dizer que quem vive a lei anula a graça? Anula a graça. É por isso que as pessoas não têm segurança da salvação. É por isso que as pessoas têm medo do diabo. É por isso que as pessoas muitas vezes se envolvem com semeadores de contendas, se envolvem em tantas situações, porque elas não entendem o que é a vida espiritual, porque misturam lei com graça, é uma desgraça. É uma salada, desculpa a expressão, é uma salada espiritual. Um dia estão no céu, um dia são salvos, um dia estou no inferno, um dia é o demônio, porque eu vi, não vi, tinha uma pombagira, era uma sombra. Ai daquele que não jejua. Amado, ele diz assim, eu não anulo a graça. Eu não tenho condições de anular a graça. Jamais eu tocaria na glória de Deus. Paulo disse, se eu viver a lei, eu anulo a graça, mas eu não anulo a graça. Ele continua dizendo, pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, se eu tenho que voltar a Moisés, se eu tenho que voltar aos 613 mandamentos, aos dias de festa, comidas, bebidas, sacrifícios, abluções, batismos, então Cristo morreu em vão. Eu não sei se algum dia você já reflexionou a respeito disto, do Cristo ter morrido em vão. Eu vou lhe dizer, eu conheço a história da reforma, eu conheço Paulo, eu conheço as 14 epístolas de Paulo. E na realidade, quando Paulo disse, olha, segue-se que Cristo morreu em vão, eu vou lhe dizer francamente, para a igreja, hoje em dia, a grande parte da igreja, chamada Igreja de Jesus, Cristo morreu em vão. Olha, continuam lutando com Satanás, continuam vigiliando, continuam indo para os montes, continuam sacrificando, continuam vivendo muita coisa da lei, e você sabe, a lei é um ministério de condenação e morte. Quem vive debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. É vida maldita. Maldita é pobreza, é doença, é tísica, é febre, é necessidade, é apoucamento, é humilhação. E as pessoas pensam que esse tipo de vida é que é agradável a Deus. Então diz, segue-se que Cristo morreu em vão. A minha pergunta é assim, Cristo para você morreu em vão? Quer dizer que a morte de Jesus, o contexto da paixão, o sacrifício, o derramamento de sangue, isto é a cruz, o sepultamento, a ressurreição, isto tudo chama-se a graça de Deus, o que Ele conquistou para mim e para você. Então Cristo morreu em vão para você?
se você está fazendo as mesmas coisas que ele fez nos dias da sua carne, achando que você tem que passar a via crucis, é por fé, meu amado. É por fé. Ah, porque se Cristo sofreu, quem sou eu para não sofrer? Se Cristo pagou o preço, imagina, nós temos que pagar o preço. Meu amado, eu já vi desgraças na vida de tanta gente seguindo este tipo de orientação. Se ele pagou o preço, é para eu não pagar. Se ele carregou, é para eu não carregar. Se ele se fez maldição, é para que eu não seja mais maldito. Se ele me libertou, não é para eu viver aprisionado. Então Cristo morreu em vão. Para a maioria das pessoas que, na história de 42 anos que eu tenho de evangelho, quando eu começo a ver as pessoas dizerem assim, até aqui me ajudou o Senhor. Deus escreve o nome do livro da vida. Deus apagou o nome do livro da vida. Você sabe que Deus jamais apagaria o nome que ele escreveu? Ele disse, de forma alguma apagarei o teu nome no livro da vida. Pelo contrário, eu o confessarei diante do Pai. Você acha que Deus tem no céu anjos com borrachas? Diz, olha, Mariazinha Cisporina acabou de pecar com o Godofredo. Anjo, limpa esse nome. Aí vai lá o anjo com um assafador e limpa o nome. Aí a Godofredo e Cisporina vem no culto de domingo e diz, eu aceito. E Deus diz, escreve lá outra vez, eu não contava com essa. Surpresa, Godofredo, Cisporia, olha lá eles na igreja. E Deus, eis que estou à porta e bato. Amado, você acha que o Criador, o soberano, o Todo-Poderoso, aquele que não morreu em vão, aquele que se fez pecado, aquele que conquistou na cruz a nossa eterna salvação, ficaria, segundo diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se tu abris eu entro, sento e ceio, senão eu vou à casa do vizinho. Você acha que o Senhor, o Déspotes, o Todo-Poderoso, fica batendo na porta do coração e a Cisporina, que tem um locker, um cadeado gigante lá dentro do coração, diz, não. Que Deus seria esse? Quem é o homem, disse o apóstolo São Paulo, para discutires com Deus? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para da mesma massa fazer um vaso de honra, um vaso de desonra? Quem é Jesus para você? Que tipo de revelação você tem a respeito de Jesus? Você acha que Jesus é como Maria, como Aparecida, como um santo, como uma imagem, como um Shirvá, como um Deus qualquer dessa terra? Quem é Jesus para você? Onde você passará a eternidade? Você sabe qual é o seu futuro se você não tem Jesus como Senhor e Salvador? Ou ele veio em vão, ou aquela morte maldita da cruz, aquele sangue derramado foi apenas um espetáculo para que alguém fizesse um grande filme, um diretor de Hollywood, e ganhasse 500 milhões de dólares com a paixão de Cristo. Ou naquela cruz, naquele sangue derramado, estava a minha vida e a sua vida. Estava a igreja de Jesus Cristo. Estavam todos os eleitos de Deus. Todos aqueles pelos quais Ele deu a sua vida e morreu. Ele é o único que ressuscitou. Buda está dentro do túmulo, Maomé está dentro do túmulo, Shirvá estão dentro do túmulo. Os deuses desta terra, os profetas desta terra viraram pó. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele vive. Ele é o Deus dos patriarcas que em Cristo se fez carne. Habitou entre nós cheio de graça e de sabedoria. Será que a sua morte foi em vão? Paulo está perguntando isso
Segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se eu sou justificado pelas obras da lei, para que Cristo veio? Para que? Porque Ele sofreu tanto? Por que tanta chicotada? Por que cuspe, coroa de espinhos, condenação, Monte Gólgota? Por que o Senhor teria que sofrer? Mas a Bíblia diz que Ele morreu por planos perfeitos, predestinados. Ele morreu por mim e por você. Ele venceu a morte, Ele vive. Ele é Senhor, Ele é cabeça. Tudo foi criado por Ele, para Ele, a favor dEle. Não há outro nome. Você tem que entender o Cristo Deus. Ele é Deus. Ele é o único Deus. Não pode a morte de Cristo e o sacrifício de Cristo se tornar em vão. Então, confesse-o nesta hora. Receba-o. Viva a graça e a plenitude de Deus, em nome de Jesus, para que você um dia compareça perante o Senhor e diga: eu ouvi um profeta dizer, foi por graça, eu rompi com Moisés, eu não aceitei os sacrifícios da lei, o sacrifício único foi o de Jesus, e o único que Ele aceita é o nosso culto racional, não existe mais nenhum sacrifício. Então, uma coisa é viver antes da cruz, o Cristo segundo a carne. Outra coisa é viver o Cristo ressuscitado após a ressurreição. Eu e toda a verdadeira igreja que é salva, vivemos o Cristo ressuscitado. Moisés não tem parte conosco. Nós morremos para a lei. Nós servimos ao outro, ao que ressuscitou. Graças a Deus. Muito bem. Então, estamos hoje numa quarta-feira poderosa. Eu estou numa expectativa muito grande para o nosso encontro de logo à noite. Nós vamos ministrar a palavra, vamos orar pelas famílias. Eu vou lhe dizer uma coisa. Desperte, ó tu que dormes. Os dias são maus, são difíceis. É urgente, urgentíssimo. Você veja, novelas lutam contra a família, literatura luta contra a família, posturas políticas lutando contra a família. Nós temos visto como o diabo anda com as suas baterias contra a família brasileira e a família do mundo. Mas nós temos um Deus que quer resgatar aquela família forte, poderosa, aquela família que diz: eu não me deixo curvar a Baal, eu sigo a Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor. É isso que nós estamos fazendo na igreja, desde janeiro, trabalhando sobre a família. Quarta-feira será uma bênção, logo à noite, 7h30 da noite, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, esta rua paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e 28DP. São sinais de informações para o seu GPS. Aqui, a Cristo Vive é casa do Pai. Esse não é um lugar humano. A história deste ministério não tem nada a ver com carne dos homens. Tem a ver com a história de Deus no Rio, no Brasil e no mundo. Quando você decide estar onde Deus aprova, você tem a aprovação de Deus. Venha estar conosco. Sua família merece, precisa do melhor. E você tem que ser o sacerdote da sua casa ou aquela mulher virtuosa que luta pela família. Ou haverá algo mais importante do que a família? Família é o porto seguro. Família é a paz. Família é a alegria. Família é a vida. Família é plano de Deus. Venha estar conosco. 7h30 da noite será a grande oportunidade da sua vida. O resgate da sua família. A força da sua família. Nós aguardamos por você. Nosso telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós. Nós temos conselheiros, nós temos pastores, bispos que lhe ajudarão orando por você. Eu queria terminar porque eu preciso de você. Lhe digo isto com muita humildade. Este programa
se não tiver a sua colaboração, sairá do ar. Nós precisamos de homens, mulheres, famílias que digam, olha, eu vou investir na obra para que esta graça continue libertando vidas, arrancando escamas, véus. Eu preciso da sua cooperação. Ligue para mim, 30 17 90 90, que estiver no seu coração, Deus acrescentará e lhe devolverá 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Nos despedimos. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, minha amada esposa Bispo Rosana, em nome da nossa família apostólica, nossa equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive. Porque se chegamos até aqui, amado, foi por uma determinação e ousadia de um povo que acredita mesmo no Deus vivo. Então, todos nós nos unimos e declaramos um dia vencedor, um dia próspero, um dia com chuva de bênção para a sua vida. Até amanhã, graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.